Canal Dia de Green chegando para esta quarta-feira com um caminhão carregado de palpites, trazendo aqui para vocês 18 jogos muito bem analisados. São jogos da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Série B e os jogos da Europa Championship Sub-21, mas antes já peço que dê aquela força para o canal, dando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo em seus grupos de WhatsApp e Telegram, afinal é de graça e você vai ajudar muito o canal. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, para que toda vez que um vídeo novo for postado aqui no canal, você seja notificado. Agora sem mais delongas vamos com os jogos. Apesar da Suíça ter se recuperado com sucesso e conquistado uma vitória por 2-1 sobre a Noruega na partida de abertura da Euro 2023, os acontecimentos em Cluj-Napoca no último domingo deixaram suas chances de avançar em equilíbrio. Depois de perder 3 gols para a Itália após um primeiro tempo difícil, a Suíça voltou à disputa por um ponto precioso com o segundo gol de Castriot-Emery no torneio e um gol de Zeki Andouani 10 minutos após o reinício. Houve várias outras chances para ambos os lados, e a ausência do VAR permitiu que os azurrinis sobrevivessem a uma forte cobrança de pênalti por uma falta sobre Emery. No entanto, a seleção suíça comandada por Patrick Ramen acabou perdendo a partida e agora precisa somar pelo menos um ponto no confronto contra a França para avançar às quartas de final. Desde que foram vice-campeões em 2011, os suíços não conseguiram chegar à fase final do Campeonato Europeu Sub-21 em várias ocasiões e foram eliminados na fase de grupos 2 anos atrás. Portanto, um retorno às fases eliminatórias é algo esperado há muito tempo pelas jovens promessas da nação alpina. A França também apresenta muitos problemas defensivos para seus adversários e, após uma vitória suada contra a Itália na estreia da Euro 2023, continuou seu início perfeito no fim de semana. Michael Olise marcou seu primeiro gol pelos Amblauets na vitória por 1-0 sobre a Noruega, ajudando sua equipe a abrir 3 pontos de vantagem na liderança do grupo D. Agora, evitando a derrota contra a Suíça, a França garantirá o primeiro lugar, o que significa que jogará as quartas de final em Cluj, onde tem jogado até agora. O capitão Machense Kakeira já elogiou as vantagens de terminar em primeiro lugar, como evitar viagens, e estabeleceu isso como objetivo para uma equipe que busca avançar na competição após uma eliminação decepcionante nas quartas de final em 2021. Embora a Suíça tenha ficado aquém no domingo, ela marcou em todas, exceto 2, das últimas 26 partidas de qualificação e fase final do Campeonato Europeu Sub-21, e certamente representará uma ameaça para a defesa francesa. No entanto, a França pode se contentar com um empate para garantir o primeiro lugar, e com uma maior rotação no elenco, os Les Bleuets podem buscar apenas um ponto. O palpite é de um jogo com mais de 2,5 gols. Às 15h45, horário de Brasília, Itália e Noruega se enfrentarão pela terceira rodada do Campeonato Europeu Sub-21 no estádio Cluj, após uma derrota por 2-1 para a França na partida de abertura da Eurocopa de 2023, na qual a ausência da tecnologia na linha do gol impediu um possível gol de empate no último minuto. A Itália se recuperou no último domingo. A Azul abriu uma vantagem de 2 gols contra a Suíça, com os gols de Lorenzo Pirola e Wilfried Gnonto. Fabiano Parisi marcou nos acréscimos do primeiro tempo, parecendo garantir a vitória. No entanto, a Suíça se recuperou e marcou um gol aos 52 minutos. Ambas as equipes tiveram várias chances, mas o jogo terminou em 3-2 para a equipe italiana. Esse resultado deixou a Itália empatada em pontos com seus adversários no grupo D, com a França liderando o grupo e a Noruega ocupando a última posição. A Itália só precisa igualar o resultado da Suíça para avançar para a próxima fase, levando em consideração o critério de confronto direto. A Noruega, com poucas chances de avançar após a derrota para a Suíça e a eliminação iminente pela França, favorita do torneio, no domingo, tem pouco a disputar na última partida da fase de grupos. Embora a Noruega tenha se saído bem ao enfrentar Croácia, Finlândia e Áustria na fase de qualificação, uma sequência de 4 jogos sem vitória antes do torneio destacou algumas deficiências. Mesmo assim, os noruegueses pressionaram a equipe francesa no último fim de semana e, com a pressão agora diminuída, eles podem vislumbrar a oportunidade de testar a Itália e sair da Eurocopa com pelo menos um ponto. O técnico Leif Gunnar Smerud lamentou a falta de aproveitamento das chances pela sua equipe, mas considerando que a Itália já sofreu 4 gols, a Noruega pode se aproveitar de qualquer ansiedade na defesa adversária. O palpite é uma vitória da Itália. Na luta para se manter no pelotão de elite da Série B do Campeonato Brasileiro,
o Vitória enfrentará o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira, 28 de junho, no estádio Manuel Barradas, o Barradão, em Salvador. O jogo faz parte da 14ª rodada da competição e terá início às 21h30, horário de Brasília. O Vitória, que já chegou a liderar a Série B, foi derrotado em seus 2 últimos jogos, interrompendo uma sequência de 4 partidas invictas, 3 vitórias e um empate. Sofreu uma derrota por 1-0 em casa contra o Criciúma e no domingo, 25 de junho, perdeu por 2-0 para o Guarani em Campinas. Essas foram as primeiras vezes que o Vitória passou 2 jogos seguidos sem marcar gols, mesmo tendo o melhor ataque da competição ao lado do Sport, com 22 gols. Contra o Criciúma, mesmo com 57% de posse de bola, o Vitória teve 23 oportunidades de finalização, mas acertou o gol adversário apenas 2 vezes. Contra o Guarani, o Vitória teve menos produção ofensiva, apesar de ter ficado com a posse de bola por 62%. Foram 9 finalizações, acertando 3. Com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, o Vitória caiu para a 4ª posição na tabela, que é o último lugar na zona de acesso para a Série A. Começou a 14ª rodada com a mesma pontuação do Mirassol, 5º colocado, mas levava vantagem no saldo de gols. Como mandante, o desempenho do Vitória é inferior, ocupando a 8ª posição no ranking dos times que jogam em casa na Série B. Em casa, conquistou 12 pontos em 18 possíveis, 4 vitórias e 2 derrotas, marcando 11 gols e sofrendo 4. O Sampaio Corrêa empatou em 1-1 contra o Ceará no domingo, 25 de junho. Marcou o primeiro gol com o Ítalo aos 15 minutos, com assistência de Pimentinha, mas sofreu um empate aos 40 minutos com um gol de Eric. O Sampaio Corrêa teve 51% de posse de bola, mais oportunidades de finalização, 19 contra 13, e mais chutes no alvo, 5 contra 3. Apesar disso, avançou para 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, ocupando a 12ª posição na tabela. Iniciou a 14ª rodada com 9 pontos de desvantagem em relação à zona de acesso e 5 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Como visitante, o desempenho do Sampaio Corrêa é inferior, ocupando a 15ª posição no ranking dos times que jogam fora de casa na Série B. Em jogos fora, conquistou 4 pontos em 18 possíveis, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, marcando 1 gol e sofrendo 7. O meu palpite para o jogo é vitória da equipe do Vitória. A Ponte Preta enfrentará o Ituano nesta quarta-feira, 28 de junho, buscando se manter fora da zona de rebaixamento na 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo será realizado no Estádio Novelli Júnior, em Itu, com o início previsto para as 21h30, horário de Brasília. O Ituano também temia o rebaixamento, mas nas últimas 5 rodadas conseguiu pontuar em 4 jogos, o que o ajudou a abrir uma vantagem confortável em relação aos times na parte inferior da tabela. Na rodada anterior, em 21 de junho, empatou em 2-2 contra o CRB em Maceió. O Ituano saiu na frente com um gol de Paulo Jesus aos 15 minutos, mas não conseguiu segurar a reação do clube alagoano, que virou o placar ainda no primeiro tempo com gols de Renato e João Paulo. O Ituano evitou a derrota graças ao gol de Diego Quirino aos 22 minutos do segundo tempo, após assistência de Felipe Saraiva. Com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, o Ituano começou a 14ª rodada na 13ª posição da tabela da Série B, 10 pontos atrás do Vitória, último time na zona de acesso para a Série A. Como mandante, o Ituano tem um desempenho melhor, ocupando o 10º lugar entre os times que jogam em casa na 2ª divisão. Em casa, conquistou 11 pontos em 18 possíveis, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, marcando 10 gols e sofrendo 5. Por sua vez, a Ponte Preta não conseguiu segurar o Atlético Goianiense em seu último jogo, no qual foi derrotada por 1-0 em Goiânia. O Atlético Goianiense dominou a partida, com 53% de posse de bola e 31 oportunidades de finalização. A defesa da Ponte Preta bloqueou 8 chutes e a má pontaria do Atlético Goianiense e a atuação destacada do goleiro Kaique França ajudaram a evitar uma derrota mais expressiva. A Ponte Preta teve uma atuação ofensivamente limitada, com apenas 6 finalizações, sendo 2 no alvo. Com 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, a Ponte Preta ocupa a 15ª posição na tabela. Está apenas 1 ponto acima da Chapecoense, primeira equipe na zona de rebaixamento. Como visitante, a Ponte Preta é uma das piores equipes da Série B, conquistando apenas 2 pontos em 18 disputados,
2 empates e 4 derrotas, marcando 1 gol e sofrendo 9. Diante do desempenho das equipes e das circunstâncias do jogo, é provável que ambas as equipes marquem gols. O Guarani enfrentará o Mirassol nesta quarta-feira, 28 de junho, em busca de uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, como parte da 14ª rodada da competição. O jogo está programado para começar às 21h30, horário de Brasília. Após ser demitido pelo CRB devido aos resultados ruins no início da Série B, o técnico Humberto Louser teve uma estreia bem-sucedida no Guarani, seu segundo clube nesta edição do campeonato. No último domingo, 25 de junho, no Brinco de Ouro da Princesa, ele comandou a equipe na vitória por 2-0 sobre o Vitória. Essa vitória encerrou uma sequência de 6 jogos sem vencer, na qual o Guarani teve 4 empates e 2 derrotas desde 21 de maio. Louser montou o time com 4 defensores, 3 meias e 3 atacantes. O Guarani abriu o placar aos 11 minutos com um gol de Bruninho. Na segunda etapa, aos 10 minutos, Derek marcou o segundo gol, ambos com assistências de João Vitor. Esses foram os únicos 2 chutes certos do Guarani durante a partida, apesar de ter criado 5 oportunidades de finalização. O Vitória teve a posse de bola por 62% do tempo e construiu 9 chances de finalização, sendo 3 no alvo. Com a vitória, o Guarani alcançou 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e subiu para a 9ª posição na tabela de classificação da Série B. Jogando em casa, o Guarani apresenta um desempenho superior, ocupando a 6ª posição no ranking dos mandantes da Série B. Dos 18 pontos disputados no Brinco de Ouro da Princesa, conquistou 13, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 12 gols e sofreu 5. O Mirassol também passou por uma troca de técnico na edição de 2023 da Série B. Dispensou Ricardo Catalá e contratou Mozart, que começou o ano no Guarani, mas foi demitido durante o Campeonato Paulista. O Mirassol tem mostrado um desempenho muito melhor do que o seu rival paulista e indicado potencial para buscar o acesso em sua primeira temporada na Série B. Nas últimas 8 rodadas, conquistou 6 vitórias. A mais recente delas foi uma virada por 3-2 sobre o ABC, em casa, no domingo, 25 de maio. O Mirassol teve 56% de posse de bola, criou o dobro de oportunidades de finalização em relação ao adversário, 20-9. E teve uma vantagem ainda maior no número de chutes certos, 12-4. No entanto, apesar do domínio, o placar poderia ter sido mais amplo. O Mirassol sofreu um gol aos 34 minutos, mas conseguiu empatar antes do intervalo, aos 48 minutos, com um gol de Cauã. Na segunda etapa, virou o jogo aos 3 minutos, com um gol de Chico, e ampliou aos 16 minutos, com um gol de Danielzinho. Mesmo com a pressão do ABC, o Mirassol garantiu a vitória e alcançou 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Apesar de ter a mesma pontuação do Vitória, 4º colocado e último time no G4, o Mirassol está na 5ª posição devido à desvantagem no saldo de gols. Como visitante, o Mirassol tem a 6ª melhor campanha da competição, com 9 pontos conquistados em 18 disputados, 3 vitórias e 3 derrotas, marcou 6 gols e sofreu a mesma quantidade. Diante do desempenho recente das equipes e das circunstâncias do jogo, o meu palpite é vitória do Mirassol, empate anula aposta. O ABC enfrentará o Atlético Goianiense nesta quarta-feira, 28 de junho, em um confronto válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, edição 2023. O ABC está em uma fase ruim, sem vencer há 5 jogos e ocupando a última posição na tabela de classificação. A partida será realizada no Estádio Frasqueirão, em Natal, com início previsto para as 19 horas, horário de Brasília. No último jogo contra o Mirassol, no domingo, 25 de junho, o ABC deu algum trabalho, mas acabou sendo derrotado por 3-2. Felipe Garcia marcou o primeiro gol do ABC aos 34 minutos do primeiro tempo, porém, o time adversário conseguiu o empate antes do intervalo. Na segunda etapa, o Mirassol marcou mais 2 gols, enquanto o ABC descontou com Felipe Garcia novamente aos 37 minutos. Apesar do esforço, o ABC não conseguiu sair com a vitória. Com essa derrota, o ABC se mantém com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas, ocupando a última posição na tabela de classificação da Série B. Na 14ª rodada, está 5 pontos atrás do Londrina, o 16º colocado e primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O desempenho do ABC como mandante também é preocupante, com apenas 4 pontos conquistados em 18 disputados em casa,
tendo vencido apenas um jogo, empatado 1 e perdido 4. O time marcou 4 gols e sofreu 9. Por sua vez, o Atlético Goianiense também passou por um período sem vitórias, com uma sequência de 3 empates e 3 derrotas. No entanto, na última sexta-feira, 23 de junho, a equipe conquistou uma vitória por 1-0 sobre a Ponte Preta, com gol de Kelvin aos 4 minutos do primeiro tempo. Com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, o Atlético Goianiense ocupa a 8ª posição na tabela de classificação da Série B, levando em consideração os critérios de desempate. Está a 5 pontos do Vitória, quarto colocado e último time na zona de acesso para a Série A. Como visitante, o Atlético Goianiense tem um desempenho inferior, ocupando a 12ª posição no ranking dos jogos fora de casa da Série B, com 6 pontos conquistados em 18 disputados, sendo uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. O time marcou 8 gols e sofreu 13. Considerando o desempenho das equipes e as circunstâncias do jogo, o palpite é que o Atlético Goianiense saia vencedor ou empate. Atlético Goianiense empate anula a aposta. Líder do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Goiás enfrentará o Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta-feira, 28 de junho, em um confronto válido pela 6ª rodada da fase de grupos do torneio em sua temporada de 2023. O jogo será realizado no estádio El Campín, em Bogotá, e terá início às 23 horas, horário de Brasília, assim como a partida entre Universitário, do Peru, e Gimnasia La Plata, da Argentina, que completará a programação da última rodada do grupo. Desde o dia 17 de maio, o Santa Fe tem se dedicado exclusivamente à Copa Sul-Americana, após encerrar sua participação na fase de classificação do torneio Abertura do Campeonato Colombiano com uma vitória por 3-1 sobre o Once Caldas. Apesar do triunfo na última rodada, a equipe não conseguiu avançar para a segunda etapa do torneio e viu o Millonarios conquistar o título. Durante aproximadamente um mês e meio, o Santa Fe disputou apenas 2 partidas. Na primeira rodada do segundo turno da Copa Sul-Americana, foi derrotado por 1-0 pelo Gimnasia, em La Plata. Em 8 de junho, no último jogo em que entrou em campo, venceu o Universitário por 2-0 em casa, mantendo vivas suas chances de classificação no torneio. Atualmente, o Santa Fe possui 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e ocupa a 3ª posição na tabela do Grupo G, considerando os critérios de desempate. Para garantir a classificação sem depender de outros resultados, a equipe precisa derrotar o Goiás. Um empate também pode ser suficiente, desde que o Universitário seja derrotado pelo Gimnasia La Plata. No entanto, em caso de empate tanto no jogo do Santa Fe quanto no do Universitário, a equipe colombiana teria que marcar pelo menos 2 gols a mais do que o Universitário para se classificar, já que estaria empatada em pontos, saldo de gols e número de gols marcados, mas em desvantagem no critério de desempate do número de gols marcados, 5-4 no momento. O Goiás teve a oportunidade de garantir antecipadamente sua classificação na 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando enfrentou o Gimnasia La Plata em casa. No entanto, o jogo terminou em empate sem gols na Serrinha, mesmo com a equipe goiana jogando com um jogador a menos desde os 21 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Ariel, que havia entrado no lugar de Guilherme. Na época, o clube estava sob o comando de Emerson Ávila, que assumiu como técnico interino após a demissão de Guto Ferreira após a final do Campeonato Goiano. Com Ávila no comando, o Goiás somou 9 pontos, 2 vitórias e 3 empates. O jogo desta quarta-feira marcará a estreia de Armando Evangelista como treinador do Goiás na competição continental. O técnico português dirigiu a equipe em 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Evangelista teve uma estreia bem-sucedida, vencendo o Vasco por 1-0 no estádio de São Januário. No entanto, no domingo, 25 de maio, o Goiás não conseguiu repetir o desempenho, sendo derrotado por 2-0 pelo Red Bull Bragantino, também jogando fora de casa. Atualmente, o Goiás ocupa a 17ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 1 ponto atrás do Cuiabá, que é o 16º colocado e o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Dessa forma, a previsão é de vitória do Santa Fe no confronto. Em busca de sua sobrevivência na Copa Sul-Americana, o Universitário de Deportes, do Peru, receberá o Gimnasia La Plata, da Argentina, nesta quarta-feira, 28 de junho. O jogo faz parte da 6ª rodada da fase de grupos do Torneio Continental de 2023 e acontecerá no Estádio Monumental, em Lima. O pontapé inicial está programado para as 23 horas, horário de Brasília,
juntamente com o confronto entre Santa Fe, da Colômbia, e Goiás, que completa a última rodada do Grupo G. O Universitário de Deportes estreou no torneio Encerramento, a segunda metade da Liga 1, a principal divisão do campeonato peruano, na quinta-feira, 22 de junho, jogando fora de casa, empatou em 1-1 contra o Cienciano. A equipe chegou a estar em vantagem, com um gol de Pérez aos 21 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o empate de Garces aos 37 minutos da etapa final. No torneio Abertura, o Universitário acumulou 34 pontos, 11 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, terminando na terceira posição. Ficou 8 pontos atrás do campeão Alianza Lima. No entanto, vive um momento de baixa, com 4 derrotas nas últimas 6 partidas, incluindo uma na Copa Sul-Americana, onde foi derrotado por 2-0 pelo Santa Fe, na Colômbia, na penúltima rodada do grupo. Com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Universitário começou a rodada final na segunda posição do Grupo G, 2 pontos atrás do líder Goiás, e empatado em pontos com o Santa Fe, que ocupa a terceira posição devido ao critério de desempate de gols marcados. Para garantir sua continuidade na briga pelo título da Copa Sul-Americana, a equipe peruana precisa da vitória. O Gimnasia La Plata também não está em um bom momento, tendo vencido apenas uma das últimas 5 partidas. Seu último jogo foi um empate sem gols contra o Central Córdoba, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Argentino de 2023. No jogo, a equipe teve ligeiro domínio da posse de bola, 53%, e criou mais oportunidades de finalização, 18-17, além de liderar em chutes no alvo, 4-3. Na tabela de classificação da Liga Profissional Argentina, o Gimnasia ocupa a 16ª posição com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, estando 5 pontos abaixo do Argentinos Júniors, nono colocado e último time na zona de classificação para competições continentais na temporada de 2024. Na Copa Sul-Americana, a situação do Gimnasia é quase irreversível. Com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, a equipe está na quarta e última posição do Grupo G. Para ter uma chance de continuar na disputa pelo título, o Gimnasia precisa vencer o Universitário de Deportes e torcer para que o Goiás vença o Santa Fe. Isso criaria um empate triplo na segunda posição entre Gimnasia, Universitário e Santa Fe, todos com 7 pontos. No entanto, mesmo nesse cenário, os argentinos teriam que reverter a desvantagem no saldo de gols, já que possuem um déficit de 3 gols, enquanto seus adversários estão com saldo zerado. Sendo assim, o meu palpite é vitória do Universitário. Depois de mais de 2 semanas sem entrar em campo, o Guarani, do Paraguai, retorna nesta quarta-feira, 28 de junho, para defender a liderança do Grupo B na Copa Sul-Americana e buscar a continuidade na luta pelo título da competição em sua temporada de 2023. O adversário será o Huracán, da Argentina. O confronto acontecerá no estádio Rogério Livieres, em Assunção, como parte da programação da 6ª rodada da segunda etapa da competição. O jogo está marcado para as 21 horas, horário de Brasília, juntamente com o confronto entre Emelec, do Equador, e Danúbio, do Uruguai, que completa a rodada final do grupo. O Guarani não joga desde o dia 10 de junho, quando enfrentou o General Cabaleiro fora de casa em uma partida que não teve relevância para a tabela da 22ª e última rodada do torneio Abertura, a primeira metade do Campeonato Paraguaio de 2023. O jogo terminou em empate sem gols. Com 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, o Guarani encerrou sua participação na 4ª posição da tabela de classificação, ficando 18 pontos atrás do campeão Libertad. A competição será retomada apenas em 7 de julho, com os primeiros jogos do torneio Encerramento. Na Copa Sul-Americana, o Guarani também empatou em seu último jogo, um empate em 1-1 com o Emelec no Equador. Com esse resultado, o Guarani chegou a 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o suficiente para manter a liderança do Grupo B, 1 ponto à frente do Danúbio, segundo colocado. Para seguir na disputa pelo título, o Guarani precisa apenas de um empate diante do Huracán. No entanto, em caso de empate, corre o risco de cair para a segunda posição, o que o levaria a disputar a fase de 16avos de final e enfrentar uma equipe rebaixada da Copa Libertadores da América. Para garantir a primeira posição do grupo sem depender de outros resultados, o Guarani precisa da vitória no confronto desta quarta-feira. Com isso, avançaria diretamente para as oitavas de final e evitaria o risco de uma eliminação precoce,
além de ganhar 2 datas livres no segundo semestre. Por outro lado, o Huracan entra em campo nesta quarta-feira com uma sequência negativa, sem vencer há 2 meses. Sua última vitória ocorreu em 28 de abril, quando derrotou o Arsenal Sarandi por 2-1 em um jogo pelo Campeonato Argentino. Desde então, o Huracan acumulou 5 empates e 5 derrotas em 10 partidas disputadas pela Liga Nacional e pela Copa Sul-Americana. A última adição a essa lista foi um empate em 1-1 contra o Newell's Old Boys na sexta-feira, 23 de junho, em casa, mesmo com o adversário terminando o jogo com 2 jogadores a menos. O meu palpite para este jogo é acima de 2,5 gols na partida. Na chave mais equilibrada da Copa Sul-Americana de 2023, Emelec, do Equador, e Danúbio, do Uruguai, se enfrentarão nesta quarta-feira, 28 de junho. O jogo acontecerá no estádio George Capwell, em Guayaquil, como parte da 6ª rodada da fase de grupos do torneio. O pontapé inicial está marcado para as 21 horas, horário de Brasília, juntamente com o confronto entre Guarani, do Paraguai, e Huracan, da Argentina, que completam a programação da última rodada do Grupo B desta etapa da competição. O Emelec tem se concentrado exclusivamente no jogo desta quarta-feira desde o dia 18 de junho, quando encerrou sua participação na primeira fase do campeonato equatoriano, sofrendo uma derrota por 3-2 para o Deportivo Cuenca como visitante. Com esse resultado, a equipe equatoriana ficou com 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, ocupando a modesta 13ª posição na tabela de classificação da Liga Pro, a principal divisão do futebol equatoriano, que conta com 16 participantes. A segunda metade do campeonato só será retomada no início de agosto. No entanto, o Emelec só entrará em férias após definir sua situação na Copa Sul-Americana. Na competição continental, o Emelec tem 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, e ocupa a 3ª posição no Grupo B, que tem o Guarani na liderança, com 8 pontos, seguido pelo Danúbio, com 7 pontos, na 2ª colocação. Eles são os times atualmente classificados. Para garantir a sobrevivência na competição, o Emelec precisa obrigatoriamente vencer o jogo desta quarta-feira. Qualquer outro resultado o eliminaria da disputa, mas garantiria pelo menos a 2ª posição e um lugar nos 16 avós de final. No entanto, uma vitória também pode render a 1ª posição e a classificação direta para as oitavas de final. No entanto, para alcançar o 1º lugar, o Emelec terá que torcer para o Guarani não vencer o Huracan. Em caso de empate nesse confronto, o Emelec ficaria empatado em pontos com o time paraguaio, precisando então reverter a diferença no saldo de gols, vencendo o Danúbio por uma margem de 2 gols. Se os argentinos vencerem, o Emelec garante a 1ª colocação. Já o Danúbio tem uma agenda mais apertada, pois está disputando o torneio intermédio do Campeonato Uruguaio. Eles entraram em campo na sexta-feira, 23 de junho, e venceram La Luz por 2-0, assumindo a liderança do grupo com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate, 1 ponto à frente do 2º colocado, Boston River. Na Copa Sul-Americana, o Danúbio precisa apenas de um empate para garantir sua classificação. No entanto, nesse caso, eles avançariam como 2º colocado e enfrentariam uma equipe que foi eliminada da Copa Libertadores da América nos 16 avós de final. No entanto, existe a possibilidade de driblar a esse cenário e avançar diretamente para as oitavas de final, evitando uma possível eliminação precoce. Para isso, eles precisam vencer o Emelec. No entanto, apenas a vitória não seria suficiente. Eles também teriam que torcer para o Guarani não vencer o Huracan na outra partida. Um empate seria o suficiente para superar os paraguaios. Nesse cenário, o Danúbio chegaria a 10 pontos, enquanto o Guarani ficaria com 9. No entanto, até agora, o Danúbio não venceu como visitante nesta fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nas 2 partidas anteriores, eles sofreram uma derrota e conseguiram um empate. Dessa forma, espera-se um jogo com mais de 2,5 gols nesta partida. A liderança do grupo e da Copa Libertadores da América estará em jogo no confronto entre Independiente del Valle, do Equador, e Argentinos Júniors, da Argentina, nesta quarta-feira, 28 de junho. A partida faz parte da 6ª rodada da fase de grupos da competição na temporada de 2023 e será realizada no estádio Banco Guayaquil, em Quito, com início marcado para as 21h30, horário de Brasília,
juntamente com o jogo entre Corinthians e Liverpool. O Independiente del Valle já garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência ao derrotar o Corinthians por 3-0 em casa, alcançando 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas. Agora, o time equatoriano busca a vitória para assumir a liderança do grupo, estando 2 pontos atrás do atual líder. Essa disputa não é apenas simbólica. Mesmo que os 2 primeiros colocados se classifiquem, o líder do grupo tem a vantagem de disputar o segundo jogo das oitavas de final em casa. O Independiente del Valle mostrou ser forte atuando em Quito, vencendo seus 2 jogos como mandante na Copa Libertadores. No início da temporada, quando conquistaram a Recopa Sul-Americana diante do Flamengo, a vitória em casa também foi determinante para a conquista. A equipe está se preparando para o confronto contra o Argentinos Júnior desde o dia 16 de junho, quando disputou sua última partida pelo torneio Abertura do Campeonato Equatoriano. Mesmo tendo perdido em casa para o Nacional por 4-3, o resultado foi irrelevante, pois o Independiente del Valle já havia conquistado o título da competição com 34 pontos, 11 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, mantendo uma vantagem de 4 pontos em relação ao vice-campeão El Nacional. Por outro lado, o Argentinos Júnior não teve o mesmo período de preparação para o jogo desta quarta-feira. Na última sexta-feira, 23 de junho, a equipe cumpriu seu compromisso pela 21ª rodada do Campeonato Argentino contra o Defensa y Justicia. Atuando em casa, venceram por 3-1 em um jogo equilibrado, embora o placar tenha sido um pouco exagerado. Apesar de ter tido mais posse de bola, 57%, o Argentinos Júnior criou o mesmo número de chances de finalização, 11, que o adversário. No entanto, eles foram mais eficientes nos arremates, liderando o número de chutes no alvo, 5-2, marcaram aos 20 minutos do primeiro tempo com Gonzalez e ampliaram aos 8 e 25 minutos do segundo tempo com Avalos. O Defensa y Justicia descontou nos acréscimos com um gol de pênalti. Na tabela do Campeonato Argentino, o Argentinos Júnior ocupa a 9ª posição com 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, sendo o último lugar que garante uma vaga em competições internacionais na próxima temporada. Estão 18 pontos atrás do líder River Plate. Na Copa Libertadores, acumularam até agora 11 pontos, 3 vitórias e 2 empates. Portanto, espera-se um jogo com mais de 2,5 gols nesta partida. Eliminado da Copa Libertadores da América, mas ainda lutando pelo direito de ser remanejado para a Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrentará o Liverpool, do Uruguai, nesta quarta-feira, 28 de junho. O jogo faz parte da 6ª rodada da fase de grupos da competição continental em sua temporada de 2023. A partida será realizada na Neoquímica Arena, em São Paulo, com início marcado para as 21h30, horário de Brasília. No mesmo horário, acontecerá o confronto entre Independiente del Valle, do Equador, e Argentinos Júnior, da Argentina, que completa a programação da última rodada do Grupo I. O Corinthians viu suas esperanças de avançar para as oitavas de final da Copa Libertadores chegarem ao fim com a derrota por 3-0 para o Independiente del Valle, no Equador, na penúltima rodada da fase de grupos. Com apenas 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, o clube brasileiro limitou sua ambição na competição à luta pelo 3º lugar, que garante a vaga na Copa Sul-Americana. Para assegurar essa posição, o Corinthians precisa pelo menos de um empate no jogo desta quarta-feira. Uma derrota deixaria o clube sem calendário internacional. No entanto, considerando as dificuldades enfrentadas pelo clube com uma agenda intensa, uma derrota pode não ser catastrófica. O técnico Vanderlei Luxemburgo está estudando a possibilidade de escalar um time reserva para enfrentar o Liverpool. Embora o Corinthians tenha avançado para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará o América Mineiro, no Brasileirão o clube tem flertado com a zona de rebaixamento. No último sábado, 24 de junho, o time foi derrotado por 1-0 pelo Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, o Corinthians ocupa a 15ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Liverpool surpreendeu o favorito Independiente del Valle no primeiro jogo do segundo turno da fase de grupos da Copa Libertadores, vencendo por 1-0 em casa. No entanto, a equipe não conseguiu manter um bom desempenho e foi derrotada por 2-1 pelo Argentinos Júnior na rodada seguinte, jogando fora de casa,
o que eliminou suas chances de avançar para as oitavas de final. Com 4 pontos, uma vitória, um empate e 3 derrotas, mesma pontuação do Corinthians, o Liverpool ficou na última posição do grupo devido ao saldo de gols desfavorável em comparação com a equipe brasileira. Assim, apenas uma vitória no jogo desta quarta-feira o colocaria na terceira posição e garantiria o direito de participar da Copa Sul-Americana no segundo semestre. Apesar do desempenho na Libertadores, o Liverpool está em um momento melhor em sua Liga Nacional, que atualmente está disputando o torneio intermédio. O clube venceu todas as suas partidas na competição até agora e lidera o Grupo B com folga. Na última sexta-feira, 23 de junho, o Liverpool venceu o Nacional por 3-0 em casa, alcançando 9 pontos. São 3 a mais que o Racing, segundo colocado do grupo. Portanto, espera-se um jogo com mais de 2,5 gols nesta partida. O Flamengo enfrentará o Alcas, do Equador, nesta quarta-feira, 28 de junho, no Maracanã, Rio de Janeiro, em busca da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2023. A partida faz parte da sexta rodada da fase de grupos do torneio continental. O jogo está marcado para as 21h30, horário de Brasília, assim como o confronto entre Racing, da Argentina, e Nublense, do Chile, que completa a rodada final do Grupo A. Na penúltima rodada, o Flamengo venceu o Racing por 2-1 no Maracanã, mantendo suas esperanças de terminar em primeiro lugar no grupo. Atualmente, o Flamengo ocupa a segunda posição, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 2 pontos atrás do Racing. Para ultrapassar os argentinos, o Flamengo precisa vencer sua partida contra o Alcas e torcer para que o Racing não vença o Nublense. Além disso, a vitória do Flamengo teria que ser por uma diferença de pelo menos 2 gols para superar o Racing no saldo de gols. No entanto, para garantir a classificação, a situação é mais favorável para o Flamengo. Um empate seria suficiente, e mesmo uma derrota ainda poderia ser o suficiente se o Nublense não vencer o Racing. Essa possibilidade mais tranquila pode permitir que o técnico Jorge Sampaoli faça o revezamento do elenco, aproveitando a vitória recente sobre o Santos por 3-2 no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo ocupa a terceira posição com 22 pontos. Já para o Alcas, avançar para as oitavas de final da Copa Libertadores não é mais uma possibilidade. A equipe equatoriana está na lanterna do Grupo A, com 4 pontos, uma vitória, um empate e 3 derrotas, 1 ponto atrás do Nublense. O objetivo viável para o Alcas é tentar alcançar a terceira posição no grupo e garantir uma vaga na Copa Sul-Americana na segunda metade da temporada de 2023. Para isso, precisaria de um empate contra o Flamengo e contar com uma derrota do Nublense contra o Racing. Considerando o contexto, o palpite é uma vitória do Flamengo, possivelmente ainda no primeiro tempo do jogo. Com sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América já garantida, mas ainda lutando pelo primeiro lugar do Grupo A, o Racing, da Argentina, se prepara para enfrentar o Nublense, do Chile, que ainda tem uma pequena esperança de classificação. O jogo será realizado nesta quarta-feira, 28 de junho, no estádio Juan Domingo Perón, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires. O confronto faz parte da sexta rodada da fase de grupos da competição continental na temporada de 2023, com início previsto para as 21h30, horário de Brasília. Além disso, Flamengo e Alcas, do Equador, também se enfrentarão no mesmo horário para completar a última rodada do grupo. O Racing teve a oportunidade de definir sua situação na penúltima rodada, mas foi derrotado por 2-1 pelo Flamengo no Maracanã, adiando a disputa pelo primeiro lugar do grupo para a rodada final da fase de classificação da Copa Libertadores da América. No momento, o Racing possui 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o que lhe dá uma vantagem de 2 pontos sobre o Flamengo, segundo colocado. Para garantir o primeiro lugar do grupo e o direito de jogar a partida de volta das oitavas de final em casa, o Racing precisa vencer o Nublense. Caso não vença, terá que torcer para que o Flamengo seja derrotado pelo Alcas, a fim de manter a liderança do Grupo A. Na última quinta-feira, 22 de junho, o Racing empatou em 1-1 em casa contra o Barracas Central, em um jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Argentino. O resultado foi decepcionante, já que o Racing abriu o placar com um gol de Moreno aos 21 minutos, mas sofreu o empate de Alvarez aos 40 minutos do segundo tempo, mesmo com a vantagem numérica devido à expulsão de Capraro aos 27 minutos. Com 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, o Racing ocupa a 15ª posição na Liga Profissional Argentina. Por sua vez, o Nublense, em sua primeira participação na história da Copa Libertadores da América,
chega à rodada final da fase de grupos com uma pequena chance de classificação. Com 5 pontos, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, a equipe chilena ocupa a terceira colocação do Grupo A, atrás do Flamengo, que tem 3 pontos a mais. Para conquistar a segunda posição e avançar para as oitavas de final, o Nublense precisa vencer o Racing e torcer para que o Flamengo seja derrotado pelo Aucas. Além disso, precisa reverter uma diferença de 5 gols no saldo para ultrapassar o time brasileiro. No entanto, sua meta mais viável é manter a terceira posição e buscar a classificação para a Copa Sul-Americana na segunda metade da temporada. Para alcançar esse objetivo, o Nublense só precisa igualar o resultado do Aucas, e até mesmo uma derrota pode ser suficiente. A equipe teve tempo para treinar para o jogo desta quarta-feira, já que o campeonato chileno entrou em recesso após o primeiro turno e só será retomado na primeira semana de julho. Durante esse intervalo, o Nublense teve apenas 2 jogos, ambos pela Copa Libertadores da América. Sua última partida foi em 7 de junho, quando empatou em 0-0 contra o Aucas, fora de casa. Com base nas informações apresentadas, o palpite é que o Racing vença o confronto. Embalado por uma sequência invicta de 8 partidas, o Internacional terá um confronto decisivo nesta quarta-feira, 28 de junho, contra o Independiente Medellín, da Colômbia, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2023. O jogo será realizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com previsão de início às 19 horas, horário de Brasília. Simultaneamente, Nacional, do Uruguai, e Metropolitanos, da Venezuela, se enfrentarão, completando a agenda da última rodada do Grupo B. No último domingo, 25 de junho, o Internacional acrescentou mais um jogo invicto à sua lista ao vencer o América Mineiro por 2-1, de virada, em Belo Horizonte. O confronto, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, não foi uma grande atuação do time gaúcho. A defesa foi vazada por Juninho aos 19 minutos do primeiro tempo, mas reagiu na fase final, com Jean Dias marcando aos 18 minutos e Alexandre Alemão aos 40 minutos. Foram as 2 únicas finalizações certas da equipe, que teve 7 oportunidades de arremate, enquanto o América Mineiro fez 12 disparos, acertando 4 no alvo. Com esse resultado, o Internacional chegou a 8 jogos de invencibilidade, sendo 6 vitórias e 2 empates desde o dia 25 de maio. No Campeonato Brasileiro, o time alcançou 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, ocupando a 6ª posição na tabela de classificação, levando em consideração os critérios de desempate. Pela Copa Libertadores da América, em seu jogo anterior, empatou em 1-1 com o Nacional, em Montevidéu. Na competição continental, o Internacional está na 2ª posição do Grupo B, com 9 pontos, 2 vitórias e 3 derrotas, 1 ponto atrás do Independiente Medellín. Para garantir a classificação e o primeiro lugar do grupo, a equipe precisa de uma vitória. Um empate pode não ser suficiente para avançar na competição, deixando o time com 10 pontos. O Nacional, terceiro colocado, possui 8 pontos e enfrentará o Metropolitanos em casa, um adversário mais frágil. Apesar de liderar o grupo, a situação do Independiente Medellín não é confortável, com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, apenas 1 ponto à frente do Internacional e 2 a mais que o Nacional Uru, terceiro colocado. O empate basta para garantir sua vaga nas oitavas de final, mas uma derrota pode levá-lo à Copa Sul-Americana. Os últimos resultados do Internacional não têm empolgado seus torcedores. O time terminou em 4º e último lugar do Grupo B nas semifinais do torneio Abertura, a primeira metade do campeonato colombiano, somando apenas 2 pontos em 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. Essa pontuação foi 11 pontos menor que a do Millonarios, campeão do grupo, que avançou para a final contra o Atlético Nacional, sagrando-se campeão. Apesar disso, o Independiente Medellín teve tempo para se preparar para o jogo decisivo na fase de grupos da Copa Libertadores da América, pois sua partida mais recente foi em 17 de junho, quando perdeu por 2-1 para o Millonarios jogando fora de casa. Essa foi a 4ª derrota nos últimos 6 jogos. A única vitória nesse período foi contra o Metropolitanos, por 1-0, na Venezuela, em um confronto pela competição continental. Dessa forma, considerando os dados apresentados, o seu palpite é de uma vitória do Internacional.